Tente imaginar como seu inimigo pensa. Antes de avançar, veja se vale a pena. O que é mais importante além da sobrevivência? Veja, quantos pontos vale um boiar? Reveja, será que vale a pena se arriscar? Certeza que tudo se resume em atirar, entregar sua posição e depois não poder avançar. Imagina uma guerra na vida real, com atiradores de alto nível profissional, só aguardando o vacilo do seu inimigo. Bater panela não vai adiantar ninguém, ali vai ser amigo. Isso é guerra, guerra e mais guerra. Silêncio predomina, vai vencer quem menos erra. Será que subir capa vai ser o suficiente? Ninguém aqui das caras que é tudo diferente. O objetivo é pontuar, não importa se é por que ou se vai ser pelo boiar. Somente é a chave pra você poder ganhar. Paciência, seja estrategista, preserve a sua vida. O objetivo é pontuar, não importa se é por que ou se vai ser pelo boiar. Somente é a chave pra você poder ganhar. Paciência, seja estrategista, preserve a sua vida. Não se engane, campeonato não é ranqueada. Ninguém aqui é trouxa de ficar mostrando a cara. Só porque você sobe capa não quer dizer nada. E se você pensa o contrário, a sua visão está errada. Tiro no peito ou na cabeça, o importante é derrubar. O gelo se quebra em menos de segundo e é complicado de poder salvar. Quem joga no campo entende muito bem o que eu tô falando, não vem discordar. Na última safe o mapa se torna uma zona de guerra pra tirar o time tem que estar unido, o entrosamento tem que funcionar. Se posicionar de maneira correta, se fica nervoso só vai piorar. Mesmo indo mal, continua treinando porque é um pro play, não pode parar. Mesmo com a derrota, mente não se abala, não existe essa fita de desanimar. Quando você foca alguém na sua frente, logo em seguida você toma costa. Será que você tem a capacidade e velocidade de dar uma resposta? Não importa quem esteja na sua sala, se quer ganha, esqueça tudo, segue em frente, mete bala. O objetivo é pontuar, não importa se é por que ou se vai ser pelo boiar. Somente é a chave pra você poder ganhar. Paciência, seja estrategista, preserve a sua vida. O objetivo é pontuar, não importa se é por que ou se vai ser pelo boiar. Somente é a chave pra você poder ganhar. Paciência, seja estrategista, preserve a sua vida. Foco, força, determinação, mete bala nos caras, manda os vermes para o chão. Foco, força, determinação, é isso que eu torno um verdadeiro campeão. Foco, força, determinação, mete bala nos caras, manda os vermes para o chão. Foco, força, determinação, se o capa não subir, senta o dedo no peitão. Eu tenho dó desses caras que se acham bonzão, bando de cópias e de merda que não gostam de ação. Ao contrário desses vermes, eu gosto mesmo é de rushar. Furioso igual tornado, arrasto tudo que eu encontrar. A partida sim, invada a casa estilo bop. Botar mira pra cima e causo vários headshot. Escuto os seus passos e puxa MP40. Melhor tomar cuidado que a caçada é violenta. Sem medo eu rusho mesmo, cabeças são perfuradas. Me xingo, chamo de hack e eu sigo metendo bala. Pra você tô me fudendo com esse verme babaca. Um combate como tu pra mim não tá valendo nada. Tô nativa todo dia, treinando rádio. Pra vir um chorãozinho dizendo que eu uso hack. Isso nunca foi hack, sempre foi habilidade. Me desculpa se você não tem essa capacidade. A morte não me causa medo, mas eu posso te causar. Em cada bala que eu arranco a tua cabeça do lugar. Cooperar é meu estilo, o homem gosta é de rushar. Meter bala na cabeça, fazer arte assassinar. A morte não me causa medo, mas eu posso te causar. Em cada bala que eu arranco a tua cabeça do lugar. Cooperar é meu estilo, o homem gosta é de rushar. Meter bala na cabeça, fazer arte assassinar. Eu sou do tipo que desiste, eu sou do tipo que avança. Pra mim pouco importa se seu time dá com lança. Eu curto atormentar os cara top hall da fama. Mostro que habilidade não se ganha tendo grana. Subo capa, nada escapa, tenta a sorte. Instinto selvagem, sobrevivência do mais forte. Na solo versus squad é onde eu mostro quem eu sou. O like vira moda quando eu entro, faço show. Eu tô ligado que gosto quando eu mato geral, porque vai ter pouca gente dentro da safe final. Rushador está no nível de um play profissional. Quem discorda é campezinho que se esconde, joga mal. Considerado uma lenda, o perigo dos campos é aquele que segue subindo capa a todo instante. Se for pra mim morrer, prefiro morrer como um homem e não como um covarde que faz nada e só se esconde. A morte não me causa medo, mas eu posso te causar. Em cada bala que eu arranco a tua cabeça do lugar. Cooperar é meu estilo, o homem gosta é de rushar. Meter bala na cabeça, fazer arte assassinar. A morte não me causa medo, mas eu posso te causar. Em cada bala que eu arranco a tua cabeça do lugar. Cooperar é meu estilo, o homem gosta é de rushar. Meter bala na cabeça, fazer arte assassinar. É, pode crer, Black Ságaro, rap dos rushes. Pode crer, vamos, vamos.
vocês sabem quem é. Black. Se esconder minha agonia e camperar me causa nojo. Meu coração ferve pedindo abate nesse jogo. Pular não vai adiantar, é melhor se entregar. Assim como o seu gelo, a sua cabeça eu vou estourar. Rujar não é só avançar, rujar é muito mais que isso. Tem que pensar 3 vezes antes do seu inimigo. Um erro e seu time é abatido em combate. Tem que manter postura e alta tranquilidade. Fugir nós não fugimos, dominamos as cidades. Um pingo de barulho e eu descubro seu squad. Eu fosse pra cima junto com meu time, vocês até pensam que é SWAT. Nada de luz, deixe seu time cego, levamos sua equipe, já era, foi tarde. Muita concentração, não pode vacilar. Tem que olhar atento em cada canto que passar. Às vezes sinto que eu sou um monstro fulminante, com desejo de caçar e derrama muito sangue. A morte não me causa medo, mas eu posso te causar. Em cada bala que eu arranco a tua cabeça do lugar. Cooperar não é meu estilo, o homem gosta é de rushar. Meter bala na cabeça, fazer arte assassinar. A morte não me causa medo, mas eu posso te causar. Em cada bala que eu arranco a tua cabeça do lugar. Cooperar não é meu estilo, o homem gosta é de rushar. Meter bala na cabeça, fazer arte assassinar. A sua presença não me assusta, só me deixa motivado. Pode vir pra cima, bro, quero ver se tu é brabo. Só não fica emocionado, porque senão eu te fapo. Se não troca contra mim, então é melhor ficar calado. Só dano vermelho, meu rush é diferenciado. Desculpa se eu matei tudo, meu mouse tá viciado. Eu não uso rage edit, é que meu mouse tá embaçado. Ele não aceita 2 kills, sempre quer levar os 4. Quer quebrar nossa cal, beleza, sou vai. Eu sou o Dante do Free Fire, tipo Devil May Cry, porque eu também sou brabo, igualzinho de lá. Com essa ciência ignorante até os demônios vão chorar. Representando a faz o B, a minha bagagem tá pesada. Meu ponente se esconde igual o Lázaro na mata. Falar que eu troco nunca, não seja emocionado. O último que falou isso voltou pra casa abalado. Hey, atleta, vê se me respeita. Fapa, mas no fim nunca me peita. Com a minha chegada, inferno fica congelado, porque no presencial Dantes é fio pra caralho. Hey, atleta, vê se me respeita. Fapa, mas no fim nunca me peita. Com a minha chegada, inferno fica congelado, porque no presencial Dantes é fio pra caralho. Eu sei que eu faço muito, mas mano, eu sou do bem. Nós é de raça, não abaixo minha cabeça pra ninguém. Se Free Fire é uma selva, eu sou um dos predadores. Surge na minha frente que eu te mostro um show de horrores. 3 capas derrubei, é o que eu mais falo nesse jogo. Me coloco entre os melhores, sou um monstro perigoso. Do Tridente se tornou um baita de um problemão. Enquanto eles matam um, eu mato a organização. Ganhei o presencial organizado pelo El Gato. Amassei os mano lá e ganhei uma BMW. Agora é só vrum, 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 vrum. Pode ver que eu tiro onda no presencial, eu sou o número 1. Nós amassou a loud dentro da sua própria arena. A ciência invejada fala muito, mas não aguenta. Que título, minha bagagem tá pesada. A primeira NFA que eu joguei trouxe pra casa. Hey, atleta, vê se me respeita. Fapa, mas no fim nunca me peita. Com a minha chegada, inferno fica congelado, porque no presencial Dantes é fio pra caralho. Hey, atleta, vê se me respeita. Fapa, mas no fim nunca me peita. Com a minha chegada, inferno fica congelado, porque no presencial Dantes é fio pra caralho. Me movimento igual Barry Allen. Minha bala é igual JB do Mike Tyson. Sou tipo uma Dara contra os 5 Kages. Não importa o que faça, vai ser derrotado. Eu treino todo dia, minha ciência é calibrada. E quem me desafiar vai ser mais um pra mim acrescentar na minha clipada. Me desafiou pro X1 e agora quer puxar bambal. Só porque está perdendo, mano, o que há? Vai apelar pra uma arma que dá 2 tiros no peito e que mata o oponente mesmo se errar. Aí, mano, o que você tá fazendo? Tu disse que babão é proibido usar. Tá tudo bem, eu entendo o seu lado, porque no X1 dos cria é complicado me ganhar. Eu passo a madrugada acordado, deixando de dormir pra fazer uma edição. Meu canal tá crescendo e por isso eu não paro. O Free Fire tá me dando uma nova opção, vai. Tão melhorando a cada dia, eles tão comentando meu nome no Insta. E pra quem disse que eu nunca brilharia, hoje é inscrito e faz parte da família. Me movimento igual Barry Allen. Minha bala é igual JB do Mike Tyson. Sou tipo uma Dara contra os 5 Kages. Não importa o que faça, vai ser derrotado. Eu treino todo dia, minha ciência é
atrás eu fico aborrecido, porque ninguém me ajudava, eu era um esquecido. Hoje é só capa, só dando vermelho, mas te garanto que nem sempre foi assim. Hoje os caras que viviam me esnobando tão sofrendo horrores pra ganhar um X1 de mim. De cada skin insana, eu jogo só no estilo. Eu sei que vocês gostam de me ver câmera lenta, mas o que eu gosto mesmo é de puxar um gatilho e de mostrar que os Mobile também representa. Você não sabe o que eu passei, não sabe quais celulares eu já joguei. Você não sabe quantas horas eu treinei pra que no fim eu me tornasse um star player. Me movimento igual Barry Allen, minha bala é igual JB do Mike Tyson. Sou tipo uma daga contra os 5K, que não importa o que faça vai ser derrotado. Eu treino todo dia, minha ciência é calibrada, e quem me desafiar vai ser mais um pra mim acrescentar na minha clipada. Gelo agachado no Mobile, respeita. Fingi pra sua esquerda e puxei pra sua direita. Pra quem joga no Mobile eu tenho a ciência perfeita. Se você quer aprender, vem que eu te mostro uma receita. Primeiramente você vai ter que rushar, e mesmo que não mate você vai ter que tentar. Tem que perder o medo e deixar de camperar. Tem que abrir mão dos seus pontos se pretende melhorar. Você tem que jogar X1 dos crias, jamais ficar nervoso quando for trocar. Se manter concentrado e treinar por dias, até que a sua ciência possa encontrar. Invade nas lives que tem no YouTube do X1 dos cria. Tô testando o root, já troquei a DPI do celular. Passei talco no dedo pra laderizar. Não existe uma arma que não sei usar, não importa onde esteja. Eu vou te rushar com tiro de águia, vou te derrubar, e não existe gelo que vai te salvar. Eu TC Bandes, Black Sagarou, rap dos star players. Não importa o que faça vai ser derrotado. Eu treino todo dia, minha ciência é calibrada, e quem me desafiar vai ser mais um pra mim acrescentar na minha clipada. Chegou o mestre da partida, sai da frente, quem não aguenta eu vou fazer destruição com a minha MP40. Deixa o oponente tremendo com minha arte de rushar. Eu tenho o instinto de um leão e nessa selva eu vou caçar. Aonde eu chego é certeza que vai rolar um massacre. Quem não aguenta só cai fora, jogo modo very hard. Eu faço o que tu faz parado em alta movimentação. Se me encontrar eu sou fino, nunca perdi uma trocação. Me capa 3 irá livrar quem eu encontrar no caminho. Eu sou do tipo que leva um squad inteiro sozinho. Eu sou aquele que você não vai querer encontrar na rank. Eu acabo com seu som de mestre e desafiante. Sou diferente de todos, não jogo pra pontual. Meu objetivo em rank é treinar e melhorar. Sei que existe muitos players que estão em um nível disparado, mas se eu treinar eu dobro deles, sei que posso alcançar. Mostrar que sou o melhor e que sou diferenciado. Não jogo por diversão, eu jogo pra fazer estrago. Eu sou um jogador completo que não tem medo de nada. Meu coração fica alegre quando tem pro play na sala. Ainda mais esses famosos que se acham o rei do jogo. Se me encontrarem na sala pode crer que vai ser louco. Me recusa usar cheat, ter minha própria habilidade. Não me compare com esses jogadorzinhos de hack que ficam usando hack e se gabo por matar. Quando eu pego um hackzinho eu faço o hack chorar, porque mesmo estando de hack não consegue acompanhar. Minha velocidade é insana, é barra dura me pegar. Sou preparado pra qualquer situação inesperada. Regra clara, se ouvir nego vai rodar na bala. Eu nunca fui de me esconder, eu quero sempre avançar. Sinto nojo e tristeza quando penso em camperar. Meu coração fere porque eu cresci rushando em mil. Avanço mesmo e pouco importa se o seu time me viu. Corro pro lado, subo capa, deixo o seu time assustado. Levo 1, 2, 3, se vacilar eu levo os 4. E se chegar outro squad eu levo também sem problema. Mas o que eu mais gosto mesmo é de levar quem tem emblema. Vejo muito jogador gastando dinheiro com isso. Se sente esfaldão do jogo, mas jogando são uns lixos. Eu sou a prova que pra jogar bem não se precisa disso. Emblema nunca ganha jogo, mas que ganha é compromisso. E compromisso é o que eu mais tenho quando entro pra jogar. Meu compromisso é amassar e detonar com a minha Scar. Vejo geral pegando mestre usando o cartão de dobro, e depois ficam aí tirando com a cara dos outros. Mas eu tô ligado que tem os que pagam
pra subir. Pego o mestre e não jogo mais com medo de cair. Eu tô pouco me lixando e não me importo com patente. Eu tô diamante 2, mas broto mestre na minha frente. Que eu acabo com essa raça que campera. Eu jogo nada, mestre pra mim são os noobs que ficam bugando sala. Diamante é a patente onde rola treta séria. E a patente que eu curto é a patente da guerra, onde só tem rushador que deixa o jogo divertido. Diferente dos mestres que passam o jogo escondido. Eu sei que o jogo é de sobrevivência, irmão, mas eu curto mesmo é jogar no estilo rushadão. Curto cair onde tem treta, gosto mesmo é de ação. Treta de início me motiva e me traz muita inspiração. Não curto jogar com medroso que tem medo de morrer, com neguinho que só reclama e tem medo de descer. Eu quero time corajoso que destrói onde colar, um time onde todos têm o objetivo de matar. Eu quero fazer diferente, não nasci pra ser igual. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser fenomenal. Não quero ser alguém comum que jogo mesmo todo dia. Eu quero sempre melhorar e aprimorar nas minhas partidas. Eu vou treinar de uma maneira como nunca treinei antes. Vou superar meus limites de uma forma fascinante. Quem me assiste deixa o like pela movimentação. Eu vou entrar em campeonato e vou fazer destruição. Mesmo que não seja adequado, eu tô aqui para tentar. Eu tenho instinto de assassino, então eu quero assassinar. E quem entrar no meu caminho eu tenho pena. E se tu dó, hoje o Sagaro vira Thanos, vou deixar vocês só pó. Sentiu essa referência, pode crer, é cabulosa. A referência veio braba como um tiro de glosa. Meu rap é um tiro de famas, não precisa meu compadre. Eu motivo quem me escuta, nasce com essa habilidade. Black Sagaro. Yeah. Experimento, tire sua cabeça ronda. Não existe quem aguente o tiro dessa 12 nova. Brota na minha frente que eu te mostro o que eu faço. Com essa arma na minha mão eu te deixo só bagaço. A 12 nova é um assunto delicado. Essa arma tá assustando mais que hack no cenário. O alcance dela é algo que está fora do padrão. Destruição é o que define essa grande aberração. Vídeo geral desmerecendo e criticando a arma, falando que com ela é muito fácil subir capa. Fico de blá blá blá, choramingando nas partidas. Prendi o seu choro noob, que seu choro me irrita. Eu tô treinando a 1000 por hora com essa arma sem parar pra vir. Obrigado a todos. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like.